E uso prolongado, na sua opinião, hoje? Um homem dos seus 40 anos, 45, onde ele já começa a apresentar uma queda na produção, mas ele é ativo, você orientaria ele, olha, te bateu na trava, o negócio tá feio, tá baixo, ele segurou até onde ele podia, faz 4 meses, 5, 6 meses, tem toda uma avaliação, a gente sabe, bioquímica, para ver se ele tá indo bem, não tá tendo nenhum tipo de efeito colateral, nenhum tipo de alterações, mas você é a favor dessa pessoa o resto da vida ela fazer essa reposição, Com certeza. que afeta totalmente a saúde mental, né? E o envelhecimento. É isso que as Então, pessoas ainda têm um preconceito, né? De medo da testosterona gerar câncer. e aí? Não, isso já caiu, Isso né? Por mas favor. existe ainda. Existe, Isso é por existe pacientes meus. urologista que acha isso. Exatamente, médicos de convênios mesmo, Até né? porque o tratamento do câncer de próstata é castração química. Então você vai fazer a castração química desse homem e tratar o câncer dele. Mas a gente já tem trabalhos publicados mostrando que mesmo o homem, durante o tratamento, castrado quimicamente, se eu administro testosterona exógena, eu melhoro o quadro dele, eu não pioro. Tá vendo, gente? Testosterona não causa câncer. Até porque, se fosse a testosterona que causasse o câncer de próstata, ele aconteceria quando essa pessoa produz níveis mais altos, e não quando está decaindo a produção. Pra mulher também. Porque as mulheres Também. têm muito medo, né? E aí entra num tabu gigantesco, porque a Sim. maioria, né, dos endócrinos e dos ginecologistas vão dizer que mulher não pode repor testosterona, é só estradiol. Que ginecologista é muito comum, né? Orientar apenas a reposição de estradiol. E E a mulher, ela o fica... que está escrito, né, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia é que a reposição de testosterona para a mulher é só em caso de desejo sexual hipoativo. Só. Mais Que é nada. uma coisa que acontece com todas as mulheres, todas na menopausa. Só que se a gente for ver fisiologicamente, todo estrogênio da mulher um dia foi testosterona. Porque o corpo primeiro vai fazer a testosterona e depois vai aromatizar em estrogênio. Então, quando ela está na menopausa, a falta de estrogênio que ela apresenta é primeiro uma falta de testosterona. Porque eu parei de fazer a testosterona e por isso parou de aromatizar. E aí eu só vou repor uma coisa. Então, lógico que avaliar cada caso, mas eu não acho que a gente tem que ter... São ferramentas. Sim. Né? Da mesma forma que uma vez eu atendi um atleta que tinha depressão, não saía da cama. E aí eu falei, você precisava fazer um tratamento, tomar remédio e tal. E consegui convencer ela a fazer um tratamento. E aí ela falou, nossa, minha vida mudou, Mas outra qual foi o pessoa. tratamento? Ela fez a reposição com texto. Não, ela fez uso de antidepressivo. Antidepressiva. Aí o marido dela veio perguntar assim, e quando que ela vai parar isso? O remédio. Uhum. Daí eu falei, quando que você vai tirar o óculos? Nossa. Daí ele, como assim? Eu falei, cara, ela precisa desse remédio para viver. E você precisa de óculos para enxergar. Agora, se você quer que ela tire o remédio, tira o teu óculos. Porque a medicação, ela entra no momento que a pessoa está em descontrole. Ela não tem um controle por si só. Ela tá desequilibrada. Mas você, por exemplo, você é de acordo com uma mulher, por exemplo, menopausada, que ela já começa a sentir os sintomas de cansaço, indisposição, uma oscilação de Perda tristeza, de irritabilidade. memória, insônia. E muitas acabam associando isso com uma depressão. E às vezes é uma queda hormonal. Sim, mas assim, no caso da atleta, ela já usava hormônio, então não era falta de hormônio. Tá. Por Então isso, por isso que você... entrou o antidepressivo. Então ela teria Entendi. que ficar pelo resto da vida tomando. Sim. E o corpo, por exemplo, quem tá assistindo de casa, tem muito isso. Porque o corpo acostuma, Não Você existe isso. pode sempre manter a mesma dose. Ou ela teria que Pode. aumentar a Não, dose. não precisa. Desde que acerte a dose. Uhum. Então no começo é tentativa e erro, depois que acertou, O fica. corpo não entra em homeostase. Não, justamente estava falando do receptor androgênico, não funciona assim. O adrenérgico funciona e tem que subir dose, Tem por que exemplo. subir, entendi. Agora, o receptor androgênico, os receptores hormonais, não funcionam dessa forma, não tem esse Perfeito. risco de vocês perder sensibilidade. Vocês estavam falando sobre a melhora da saúde mental e como a texto afeta a saúde mental. Eu queria saber, por exemplo, muitos homens tomam alguns hormônios, né? Acho que é trembolona, e ficam mais agressivos.
Certo. O que você tem a dizer sobre isso? Isso acontece nas mulheres também? Ou de fato, aí é um mito? Acontece muito. Hum, A trembolona, assim, é o que eu infiro, né? Pelo que eu já estudei. Mas não tem um artigo uhum. mostrando isso. Ela é um agonista de progesterona com 1% de atividade. Ou seja, ela é quase um antagonista, porque ela liga no receptor e exerce muito pouco efeito. Só que ela tampa esse receptor e não deixa ninguém se ligar lá. Ela mimetiza uma menopausa, que na menopausa é uma falta de progesterona, que causa a insônia, o suor noturno, Sim. É, isso é calorão, verdade. a irritabilidade, perda de memória, perda de capacidade aeróbia. Tudo isso Só é igual à desgraça. menopausa. Então a trembolona ela mimetiza a menopausa. E no caso, por exemplo, quando é a retirada trembolona, muitos casos, né? Tem aquele efeito depressivo na pessoa, porque quando ela está com a trembolona, ela tem um Ela se sente, empoderamento, ela É tem, porque né? ela é muito adrenérgica. Mas ela também tem esse poder, de, assim, você tira aos poucos, como que é feito esse processo? Não, o melhor Para é que não, tirar de uma vez, só mas não que tem jeito, sempre vai promover esse efeito. sempre, só que o ideal seria trocar por outro androgênico. Tá. Então eu troco uma trembolona por um Masteron, um Primobolan, algo que tenha menos efeito colateral, mas eu não fico zerado de hormônio androgênico, porque aí dá esse baque. Na sua opinião, um hormônio é menos agressivo para uma mulher? Primobolan e Masteron. Eu ouvi você falando que você não gosta da Ox, sendo que Não, muitas mulheres, o primeiro hormônio que tomam é a Ox. é. Eu não gosto porque cai muito cabelo Uhum. e eu acho pouco potente. Então, eu prefiro Hemogenin, por exemplo. Por quê? Porque é muito mais potente. Eu vou fazer um comparativo com dose de homem. Uhum. Então, um homem lá, Dianabol, 30 miligramas por dia. Para eu ter o mesmo efeito dos 30 do Dianabol, que não é uma opção para mulher, então já fica claro, o Dianabol ele é derivado de testosterona, é muito androgênico. Certo. Mas para eu ter o mesmo efeito, eu usaria 50 de Hemogenin. Para eu ter o mesmo efeito 50 de Hemogenin, eu vou usar 150 de oxandrolona. Nossa. Então, uma mulher, ao invés de usar 15 de oxandrolona, se ela usar 5 de Hemogenin, ela tem o mesmo resultado com menos colateral. Então, eu prefiro o Hemogenin. Imagina. Então, respondendo a Vivi, quais foram? Desculpa. Primobolan, Masteron, e para ganho, para off, Hemogenin. Mas tem toda a questão de individualidade, né? Tem Total. mulheres que vão responder melhor a um hormônio ou outro. Eu, Tem por mulher exemplo, que ama oxandrolona. eu não respondi, assim, a Primobolan pra mim, ela não repercutiu muito em resultado, assim, apesar de que sou bem seca já, né? Mas a Masteron, ela foi melhor. É, tem isso. A gente Tem a tem. individualidade, né? Tem, porque os nossos receptores, eles podem sofrer uma mutaçãozinha Uhum. e ser ligeiramente diferentes tridimensionalmente, no espaço falando. Então, encaixar melhor um hormônio do que outro. Isso Certo. acontece muito. O que é mais evidente é com GH. Com GH, e a gente fala isso chama isso de polimorfismo, né? Que as pessoas têm diferentes formas do mesmo, Uhum. o mesmo receptor. GH você pega e fala com alguém, sizing. Pra mim eu fico seco. Mas vai falar com outro, sizing eu fico inchado, retido. Aí, mas e o genotropin? Daí eu fico seco. Aí eu falo, não, mas daí eu fico retido. Então assim, é o mesmo hormônio, diferentes laboratórios, eles são ligeiramente, a sequência de aminoácido é idêntica, mas espacialmente eles são ligeiramente diferentes, pela tecnologia que cada laboratório produz, e em cada pessoa vai dar um resultado diferente. E aí vai ter a pessoa que ama um GH e a outra odeia aquele mesmo GH. E tem toda a questão de treino, performance, alimentação, tem a má administração também, né? A Primobolan, eu sei que ela tem algumas, tem a Primo, que ela tem a meia-vida maior, menor, Tem enantato, enantato, acetato. acetato, isso. O que seria melhor para uma mulher assim? Ela ter algo, ela monitorar para ela um ciclo menos agressivo, que menos virilize ela, por exemplo. A meia-vida é um negócio muito importante do ponto de vista de colateral. Por quê? Por que eu pergunto isso? Estou te cortando, desculpa. Porque eu vejo irregularmente as pessoas fazendo uso sem acompanhamento. Oxandrolona, vou tomar só quando eu treinar. Então, assim, é umas questões, assim, muito sérias, Uhum. sabe? Então, as pessoas ainda são muito leigas nessa área. E muitos têm vergonha de perguntar realmente. Sim, com certeza. E também tem muita porcaria na internet. Exatamente. Acho que o excesso de informação, que
traz muita divergência. O excesso é pras tão pessoas. perigoso quanto a falta, né? Exatamente. Eu acho que hoje o excesso é pior, né? Mas com relação à meia-vida, por exemplo, vamos falar de nandrolona. Então eu vou ter a deca, eu vou ter que é decanoato de nandrolona, e eu tenho fenilpropionato de nandrolona.